Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos então louvando ao nosso Deus. Senhor, eu louvo pela Tua grandeza, pelo Teu existir na nossa vida, Senhor. Eu louvo pela Tua bondade. Reconhecemos em Ti o verdadeiro sentido do amor. Porque somente com Teu agir, Senhor, em nossas vidas, que nós presenciamos como é bom viver a Tua graça. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos por tudo o que o Senhor faz por nós. Deus meu, meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagro a minha vida toda ao Seu comando. Inclino todo o meu coração, Senhor. Inclino todo o meu agir, o meu proceder a Vós. Consagrando assim a minha vida, a minha esposa, os meus filhos, tudo que eu tenho a Ti, Senhor. Deus meu, meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. É assim que hoje o ensinamento do catecismo vai trazer para nós hoje um acolhimento a Deus no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. Você já parou para pensar o que esses homens, esses profetas, eles vivenciaram? Como a nossa mãe Maria está diante do anjo do Senhor, como que seria o proceder? Mas nós estamos presenciando aqui hoje esse proceder de acolhimento. Levantar os olhos e enxergar a graça divina e dizer: seja bem-vindo no meu coração, seja bem-vindo na minha casa, como nós estamos fazendo agora. Deus, seja bem-vindo, eu consagro a minha vida a Ti. Com fé, acreditemos nessas palavras. No Catecismo 2571, como nós estamos vendo nas promessas a Abraão, vai nos dizer assim: tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença, em aliança com Ele, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o hóspede misterioso. É a admirável hospitalidade de Mambré, prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa. Por isso, tendo-lhe Deus confiado o seu plano, o coração de Abraão está sintonizado com a compaixão do seu Senhor pelos homens, e ele ousa interceder por eles com audácia e confiança. Por causa deste momento, querido irmão, de acolher a Deus, de se colocar diante de Deus com todo o seu coração, com todo o seu proceder, nós vemos aqui esta aliança com Deus, e Deus confia os seus planos a Abraão. E desses planos nós temos a descendência. Desses planos de Deus nós temos o prelúdio. O que é o prelúdio? É um sinal do que tem de acontecer. Então é isso que significa para nós. Então assim, no Gênesis 18, no versículo 1 em diante, vai dizer assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avantes, sem vos deterdes em casa do vosso servo. O acolhimento de Abraão na sua tenda. Acolha a Deus neste momento, irmão. Coloca a mão no teu coração agora. Fala assim, como nosso pai Abraão, a sua descendência, que somos nós, da humanidade, junto com o divino, do nosso Senhor Jesus, que nós acolhamos essa graça hoje, de ensinamentos, de um prelúdio daquilo que virá a acontecer. Do que virá a acontecer, nós vamos ver da descendência de Abraão e do que virá a acontecer na nossa vida quando nós acolhemos a Deus. É um prelúdio dos seus filhos, é um prelúdio para a sua vida. Quando nós lemos a palavra e fala assim: nossa, isso aqui está acontecendo comigo hoje, mas foi há 2000 anos atrás. Querido irmão, é o próprio Deus já mexendo e movendo na nossa vida.
Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos acolher. Nós precisamos acolher a Deus. Nós precisamos dar essa graça do bom acolhimento na nossa vida. Aqui, olha só, Abraão, ele se prostra diante, e ele se reconhece pequenino. E ele clama, se vocês não passem avante, para deter-se na casa do vosso servo, que estou aqui para te servir. Querido irmão, para que nós possamos acolher a graça no nosso coração, para que nós se ponhamos a servir a Deus, diante deste amor, diante do compromisso, diante da obediência, o que Deus nos pede. Que a nossa casa, Senhor, seja a sua casa, que a nossa tenda, o nosso coração, seja o seu coração. E diante dessa graça, irmão, nós continuando, Catecismo 2619. Por isso, o Cântico de Maria, o Magnificat, latino ou mengalinário, bizantino, é ao mesmo tempo o Cântico da Mãe de Deus e o da Igreja, Cântico da Filha de Sião e do povo de Deus, Cântico de ação de graças pela plenitude de graças distribuídas na economia da salvação, Cântico dos pobres, cuja esperança é satisfeita pela realização das promessas feitas aos nossos pais em favor de Abraão. Vamos pegar aqui esta promessa feita à descendência de Abraão em Lucas 1. E nós, com mais esse mover de Deus, aprendamos com a nossa mãe Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhantes palavras. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus. E aqui nós vemos na palavra, querido irmão, que ela abre o coração para a graça, nossa mãe Maria. E o Espírito Santo envolve ela. E daí depois Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Querido irmão, coloca a mão no teu coração. E diante desta graça, diante do que a vida tem para nós todos os dias, acolhendo o Senhor no nosso coração, como nós vimos aqui, estava um fundo musical. Até o som parou. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos desse silêncio com Deus. Quando nós acolhemos o nosso Deus no nosso coração, Ele silencia a nossa vida. Ele traz a paz dentro da nossa casa. Ele traz a reconciliação. Ele traz o amor verdadeiro. Porque aqui a nossa mãe, ela diz sim para Deus para ser a mãe do meu Senhor. E logo em seguida traz para nós esse cântico. Ao correr visitar a sua prima, ao anúncio do anjo, a tua prima terá um filho mesmo na sua velhice. Diante de um Deus, para Deus nada é impossível. É proclamado na vida de Isabel, através dos ouvidos de Maria. E Maria crê e sai correndo ao encontro da sua prima. Logo depois, ela vendo toda a ação de Deus, o estremecer do ventre. E, como disse Isabel, que honra me dá a mim, a mãe do meu Senhor, está aqui na palavra, no versículo 43. E logo depois, Maria faz esse cântico: minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E diante desse cântico, irmãos, a palavra de Deus viva no meio de nós, o acolhimento, o sim para Deus, a obediência à promessa da salvação. O Verbo se faz carne e habita no meio de nós. Da descendência de Abraão, que Deus prometeu, diante do que ele colocou os projetos de Deus na vida de Abraão, o sim de Abraão, a fé, a consistência, a permanência, o sim dessa descendência da nossa mãe Maria, a dizer a mesma, como diz ali, né, os ensinamentos do catecismo, o prelúdio é uma prefiguração do que iria acontecer, porque dessa descendência é uma descendência que escuta Deus, que se coloca com obediência, que tem fé, acredita que Deus pode, Deus do impossível. Então é uma descendência de Abraão, é aquele coração que acolhe a Deus, é aquele coração que se prostra diante de Deus com humildade. E como disse a nossa mãe Maria,
no seu cântico: minha alma glorifica a Deus. A alma da nossa mãe glorifica a Deus. O Espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Olha aqui, irmãos, um reconhecer como o pai Abraão. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é o poderoso e cujo nome é santo. Aqui, irmãos, nós não temos Maria engrandecendo-se. Ela se humilha e mostra para nós o tamanho do nosso Deus. Por isso, a nossa mãe Maria, diante do projeto da salvação, diante da fé, diante do acolher a Deus, diante da sua humildade, dessa descendência, dessa promessa de Abraão, nós temos aqui para encerrar esse momento, esse capítulo que nós estamos encerrando, dessas promessas feitas a Abraão. Amanhã nós vamos ver a vocação de Abraão, diante de todo esse mover das promessas, a grande promessa que se realiza, o verbo que se faz carne habita no meio de nós. E a nossa mãe Maria diz, lá nas bodas de Canaã: fazei tudo o que ele vos disser. E naquele momento, Jesus dá uma ordem: busca as talhas, enche elas de água. E ali acontece o primeiro milagre. Minha hora ainda não chegou, mulher. Mas era aquele milagre, aquela mulher que Jesus chama, é aquela mulher lá de Adão e Eva, que Deus falaria que a mulher pisaria na cabeça da serpente. Por isso que por várias vezes o nosso Senhor chama sua mãe de mulher, para dizer para nós que naquele momento a mulher estava pisando na cabeça da serpente. De que forma? Fazei tudo o que ele vos disser. E o nosso Deus, o verbo que se fez carne, o humano e o divino, unido, ele ouve ali a voz da mãe e ele faz o primeiro milagre. Por quê, irmãos? Porque é uma família, a humanidade, a divindade, o querer de Deus, o projeto de Deus, a existência divina no meio dos homens, implantado no coração, implantado na mente, implantado na alma, implantado no acolhimento, implantado nesse mover, na unidade, irmãos. Que nós saibamos disso, tenhamos fé, que eu e você somos filhos amados de Deus, que eu e você temos uma mãe, que eu e você temos um pai que é Deus, que é amado, que nos ama. É um Deus que ama por completo, é um amor incondicional. Querido irmão, e diante desse amor, diante da humanidade, nós temos o nosso Senhor Jesus, o nosso centro, o nosso tudo, porque por Ele, com Ele e nele que nós conseguimos alcançar nossas graças, que é sermos filhos amados de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus ilumine a sua casa, a sua família. Por isso, querido irmão, que fique hoje no nosso coração, diante de tudo que nós vimos, o acolhimento, a humildade, a obediência. Acolha Deus. Seja um doce hóspede da alma, o Espírito Santo de Deus. Que venha sobre todos nós a tua presença, Senhor. Nós acolhemos a tua presença, os teus servos, aqueles que o Senhor envia para anunciar a tua palavra, nós acolhemos em nosso coração. Seja bem-vindo, Deus, dentro do nosso coração. Seja bem-vindo a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor, todos os dias da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a pouquinho, Lecto Divino, nós vamos estar falando também sobre esse mover. Não pare, continue, porque o nosso Senhor se aproxima de nós, Ele tem compaixão, Ele conhece o nosso coração. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso, irmão, plante hoje a graça na sua vida. Que Deus abençoe.